Boa noite, gente. Como estão felizes aí? Ih, pô. Quem está feliz com Jesus aí, gente? Pô, agora sim, vamos lá. Vocês estão bem? Muito bom estar aqui. Bragança sendo Bragança, glória a Deus, esse friozinho, amém, gente? Vamos dar graças a Deus por esse frio. Os alunos do Nordeste aí que vieram na escola estão como? Só está começando. Vamos lá, alguém. Gente, nessa noite eu queria compartilhar sobre um tema que é fundamental. Eu quero falar um pouco sobre a prática da oração. Eu quero convidar você a abrir comigo em Mateus, no capítulo 26. O Espírito Santo continua agindo aqui nessa noite. Nós continuamos pedindo, Espírito da graça, Espírito de súplicas, cai aqui, cai nessa sala, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da profecia, enche essa sala com o brilho da face de Cristo. Em nome de Jesus. Então, Mateus 26, eu quero ler do versículo 36, que é o momento que Jesus, ele está prestes a ir para a cruz, então ele sabe o destino dele, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que as profecias falavam sobre esse momento. Jesus conhecia as profecias de Isaías, Jesus conhecia Salmos 22, ele sabia que ele ia para a cruz, e na cruz ele ia se tornar maldição em nosso lugar. Ele sabia que na cruz ele iria se tornar alvo da ira de Deus para nos salvar. Ele sabia que na cruz ele ia aplacar essa ira. Ele sabia que na cruz o seu sangue ia ser derramado para abrir um novo e vivo caminho, para nos trazer de volta para Deus. E ele sabia que a cruz era a consumação dessa etapa do ministério do Cristo, que era levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele sabia que ia ser um momento difícil. Então, ele se retira para orar. E no versículo 36 de Mateus 26, diz assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos comigo enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E olha que interessante, Jesus sabia que ele estava para entrar num momento difícil, na verdade o momento mais difícil da sua encarnação. Sabe o que ele faz? Ele vai orar. Mas ele não vai orar sozinho. Ele chama os seus amigos para orar com ele. Isso é muito forte. O Deus encarnado, ele está angustiado, porque ele sabia o peso que ele ia levar na cruz. Ele está em angústia. E eu já vi pessoas falando: não, porque crente não fica angustiado. Pô, mas Jesus ficou angustiado. Jesus está em angústia. E sabe o que ele faz? Ele chama os seus amigos íntimos para orar com ele. Você tem essa prática de ser vulnerável ao ponto de chamar amigos para orar por você quando você está angustiado? Jesus fez isso. E aí, vamos continuar lendo. Versículo 37, vamos ler de novo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, seus amigos mais próximos, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Fiquem aqui comigo e vigiem. Vigiem comigo, orem comigo, porque eu estou mal.
O Deus homem está pedindo ajuda de intercessão para os seus amigos. Fiquem comigo, orem comigo, intercedam comigo, porque eu estou muito triste, ao ponto de desfalecer. Jesus diz: vocês são meus amigos, vigiem comigo, orem comigo. No versículo 39 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como você quer. E Jesus, ele vai para o lugar da oração. E esse é maravilhoso, porque se você estuda um pouco da trajetória do ministério público de Jesus na encarnação, você vai ver que o tempo todo ele está se retirando para orar. O tempo todo ele está orando. O tempo todo ele está buscando o Pai em oração. Em vários momentos ele chama os seus amigos para orar. A passagem de Mateus, quando vai falar, quando ele pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? E aí eles ficam falando aquele monte de coisa. E aí Pedro fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim: bom, Pedro, mas isso aí que você falou não veio de você, não. Foi o meu Pai que te revelou. E a gente não percebe que como começou essa história. Se você for juntar o texto de Mateus e Lucas, você vai ver o seguinte: e Jesus levando seus discípulos para orar, enquanto eles oravam, Jesus perguntou: e aí? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele ambiente de oração coletivo, Pedro tem uma revelação de que ele era o Cristo. O tempo todo ele está orando. Antes, em Marcos 3, antes de escolher os apóstolos, você vai ver que ele se retirou e passou a noite orando. Então Jesus levava a oração a sério. Ele era tão sério na oração, tão disciplinado na oração, que os discípulos que o seguiam, que queriam ser cópias de Jesus, um dia chegaram e falaram: Jesus, ensina-nos a orar, porque nós queremos fazer igual você faz. E Jesus, o Deus encarnado, orava para o Deus Pai. E olha que doideira, Deus orava para Deus. E aqui o Deus homem está sendo vulnerável com o Pai, e ele está dizendo, na sua humanidade: Pai, eu sei o que vai acontecer, mas olha só, eu não sei se eu estou muito animado para ir para a cruz, não. Ele está sendo vulnerável com Deus. Se possível, tem como a gente fazer de outra forma? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que você quer. Jesus, ao mesmo tempo que ele está sendo vulnerável na oração, ele está afirmando: eu desejo a tua vontade. Você está aí? E aí Jesus está nesse momento tenso na presença do Pai, orando, sendo vulnerável, derramando seu coração, mas também sendo fiel ao seu chamado e falando: olha, eu sei que eu vou sofrer, se possível, tem como passar desse cálice. E aqui só um parênteses, gente, Jesus não está com medo de sofrer nada físico, não. Ele não está com medo do açoite, não está com medo do prego, ele não está com medo de sentir dor. O que ele está falando é: eu sei que quando eu for pendurado naquela cruz, eu vou me tornar maldição no lugar da humanidade. Ele sabia que, de alguma forma, quando a plenitude da obra do Cristo, que tem a ver com ele, o pecado de toda a humanidade repousando sobre ele, ele iria falar: Pai, por que você me abandonou? Era sobre isso que ele estava falando. Mas ele fala: eu desejo a sua vontade. Eu quero a sua vontade. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil. Vai ser angustiante. Mas eu não abro mão da sua vontade. Porque você é um bom Deus e a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aí Jesus está nesse momento, e aí no versículo 40, diz, voltando para os discípulos,
achou-os dormindo. E disse a Pedro, eu amo essa parte. Eu amo como Jesus lidava com Pedro. Aleluia. Tem nada a ver com o esboço. Não que existe um esboço. Mas vamos abrir um parêntese na pregação. Você já reparou? Vou até tirar o óculos. Você já reparou como que Jesus lidava com Pedro? Você imagina, tem 12 pessoas num barco. Jesus está andando no meio da tempestade. Aí Pedro vê, aí todo mundo vê, acha que é um fantasma, todo mundo com medo, começam a gritar. Aí Jesus já dá uma, né? Fala assim, cabeça, sou eu. E aí Pedro manda. É você mesmo? Sou. Então manda eu ir aí. Aí Jesus, vem, Tipo, deu uma de mineiro, né? Vem, Aí Pedro começa a andar sobre as águas, começa a andar no meio de uma tempestade, vai na direção de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele dá uma olhada para o lado, dá aquela meia afundada. A Bíblia não diz que ele afundou, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Jesus não deixou ele afundar. E aí ele começando a afundar, Jesus foi lá e pegou ele. E aí ele anda com Jesus nas águas, sobe no barco. Quando ele sobe no barco, aí vira para Pedro e fala assim, homem de pouca fé. Pô, se eu fosse Pedro, mano, eu ia falar assim, pô, Jesus, os caras ficaram tudo no barco olhando aí, ó. Eu fui lá, eu andei nas águas. Pô, se eu sou homem de pouca fé, esses caras são o quê? Fé negativa, mano. Jesus era duro com Pedro. Os caras estão tudo dormindo. Aí Jesus volta, vê os caras dormindo. O que ele fala? Botei o óculos de novo. E ele briga com Pedro. Por que ele briga com Pedro? A forma como ele lidava com Pedro tinha a ver com a formação que Pedro precisava passar para ser o líder que ele deveria ser. Nunca reclame da maneira como Deus lida com você. Porque aquilo que Deus permite você passar tem a ver com a formação daquilo que você precisa se tornar. Fecha esse parênteses, vamos voltar. Aí, Jesus diz a Pedro, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Se eu fosse Pedro, eu ia falar, pô, Jesus, está todo mundo dormindo aí, tu só briga comigo? E aqui, no 41, Jesus explica por quê. Ele diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Espírito aqui está com E minúsculo. Não é o Espírito Santo. Ele está falando, o interior de vocês, o homem interior de vocês está pronto para viver tudo o que vocês vão viver. Mas vocês são feitos de carne e osso, vocês são fracos. Por isso, orem. Se Jesus, o Deus encarnado, vivia desenvolvendo a prática da oração para poder cumprir tudo o que o Pai designou para ele, ele está dizendo que os discípulos de Jesus precisam fazer o mesmo, porque nós somos fracos. O nosso homem interior foi vivificado pelo Espírito de Deus. O nosso espírito está vivo diante de Deus. Nós fomos salvos, redimidos, justificados. Nós fomos transportados de um império para um reino. Nós temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia da ressurreição, é a garantia da redenção. Mas nós somos feitos de carne e osso. Você é fraco. Você é forte por dentro, porque o Espírito é o poder que sustenta, mas a tua carne é fraca. E Jesus está dizendo, ore, vigie, para que não caiam em tentação. Ou seja, orem e vigiem, para que não caiam nas mãos do tentador. Quando oramos, nós estamos na presença de Deus. Eu aprendi isso com Harold. Ele sempre fala. Ele tem uma paciência gigante com oração, maior do que eu. E às vezes tem aquelas reuniões de oração coletiva, e tem umas orações que é meio atravessada,
Aquelas orações meio ruins, sabe qual é? E aí eu fico assim, meu Deus. E uma vez ele me ensinou e falou assim, Fábio, nunca fique incomodado com alguém que está orando. Porque independente se ele é maduro ou não na oração, mas sempre quando ele está orando, ele está diante do trono de Deus. Quando nós oramos, nós estamos diante do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos diante do trono da graça. Porque Jesus abriu um caminho com sangue. Existe um caminho aberto. E o Espírito que age em nós, que empodera o nosso interior, é o que nos habilita a trilhar esse caminho. Toda vez que você fecha os seus olhos para tudo o que está acontecendo ao seu redor e volta os olhos do seu coração para Deus, você é transportado literalmente para estar diante do trono de Deus. Mas tem algo aqui que Jesus fala que me pega. Vigiem e ore. Por quê? Para que não caiam em tentação. Porque vocês são fracos. Então o que ele está dizendo é, se você não orar, se você não desenvolver essa prática de comunhão com Deus, você pode cair nas mãos do tentador. Mas se isso é uma verdade, o contrário também é uma verdade. Se nós desenvolvemos a prática da oração, o poder do Espírito nos fortalece em dias maus. Nós estamos vivendo os dias maus. Nós estamos vivendo dias de apostasia, de engano, de cegueira, de escândalos, de pecado. E, gente, não é só escândalos e pecado lá fora, não. Nós estamos falando de escândalos e pecado dentro da igreja evangélica global. Homens e mulheres estão fazendo coisas piores do que as pessoas lá de fora. Pessoas estão sendo esmagadas pelo tentador. Estão sendo destruídas pelo diabo. Famílias, casamentos. E Jesus está ensinando como a gente vai guerrear contra a nossa fraqueza. Vigia e ore. Olhe para alguém e diga assim, eu amo quando eu estou com o microfone que manda olhar para alguém e dizer. Eu adoro fazer isso em reunião de pastor, é muito bom. Fala para o pastor olhar para o lado. Então olha para o lado e fala assim, você precisa vigiar e orar. Para ser fortalecido. Só que, deixa eu frisar uma coisa. Jesus está passando um momento difícil, sim ou não? Sim. Ele foi orar sozinho? Não. Ele chamou os amigos para orar com ele. Eu não estou falando apenas da sua oração individual. Estou falando nós vamos ter que crescer na piedade individual. Nós vamos ter que crescer na oração coletiva. E nós vamos ter que aprender a ser vulneráveis uns com os outros e dizer... Eu estou mal. Por favor, ora comigo. Amém? Às vezes o grupo do DNA, ele fica louco. E é um monte de coisa acontecendo no grupo DNA. E no nosso DNA não é diferente. São várias coisas acontecendo no grupo. Muitas coisas. Mas tem uma hora que o nosso DNA... Ficar forte. Que todo mundo entra. Até eu falo no grupo. É quando alguém fala assim, gente, eu estou passando por uma dificuldade. Ora comigo. E aí o grupo para e todo mundo começa a orar. E é assim, não é aquela oração, não. Abençoa aí. E é aquela oração, e está orando. Aí está todo mundo, e aí, como é que está? Qual que é o status? Como você está? Como é que está essa situação? Nós vamos ter que aprender que essa prática espiritual nos leva a ser mais fortes na guerra contra o tentador. Tem alguém aí? Pare de lutar sozinho.
começa a viver comunidade de verdade. Tem gente que não tem coragem de falar essas coisas. Mas Jesus teve coragem. Jesus disse, Vamos ler de novo. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Por favor, vocês podem orar comigo? Tem gente aqui nessa sala, tem gente que está ouvindo a minha voz. Você está passando por crise no casamento, crise nas suas emoções. E você não compartilha isso na comunidade. Você tem que quebrar o teu orgulho. Você tem que aprender a pedir ajuda. Os dias são maus. Satanás, de fato, está agindo e lutando contra a igreja de Jesus. E está atacando ferozmente nossas mentes, nossas emoções, nossas famílias. E nós vamos ter que aprender a lutar. Vigiem e orem. Porque o espírito de vocês está pronto. Mas vocês são feitos de carne e osso. E como diz Paulo em Gálatas, todo dia de manhã a tua carne ela acorda e ela planeja te derrubar. Que existe uma guerra acontecendo entre a carne e o espírito. Mas aquele que se submete ao espírito, aquele que é guiado pelo espírito, vence a carne. Oração é uma disciplina que nos leva a nos fortalecer na presença de Deus. E não é apenas a oração pessoal, é a oração coletiva. Se você nunca veio na sala de oração, você deveria vir. E a sala de oração não é um lugar para você, não é o Starbucks para você vir ler um livro. A sala de oração é um lugar para nós intercedermos juntos, orarmos juntos, contemplarmos a beleza de Deus juntos e lutarmos juntos contra o tentador das nossas almas. Nós vamos ter que crescer em oração. Amém? Amém. Terminei a introdução. Agora vamos para a palavra. Se eu pudesse definir oração é o desenvolvimento ou a prática de um relacionamento de amizade com Deus. Orar é desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Orar tem a ver com pedir, mas também tem a ver com ouvir. Orar tem a ver com falar, mas também tem a ver com ser instruído. Buscar instrução. Orar também tem a ver com o que fizemos aqui, ficar em silêncio diante do Senhor. Orar é um momento sublime e sagrado, onde homens e Deus se encontram para crescer em amizade e em relacionamento íntimo. E Paulo, ele, sabendo disso, ele deixa uma instrução para Timóteo, e eu quero que você abra comigo, 1 Timóteo no capítulo 2, acerca dessa prática da oração. Eu quero ler isso com você hoje, mas não apenas ler, nós também vamos praticar isso aqui hoje. 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2:1, Paulo diz o seguinte: antes de tudo. Repita comigo, antes de tudo. Isso é maravilhoso, né? Antes de tudo. Esse peço aí não gosto muito não, eu gosto mais do meu aqui, ó. Antes de tudo, exorto. Glória a Deus.
Ele não está só, não é só um pedido, ele está exortando, ele está encorajando. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, como é que está aqui? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está dizendo que essa é uma prática que todo crente precisa desenvolver de forma pessoal, mas também de forma coletiva. Estamos juntos? Então ele começa dizendo antes de tudo. E aqui, deixa eu só desmistificar um negócio para não ficar também uma parada de louco. Tem gente que lê isso aqui, antes de tudo ora. Então, espera aí. Então, antes de qualquer coisa que eu fizer no dia, eu vou orar. Então, você sabe que isso é impossível. Ele não está dizendo que a cada passo que você der na vida, você tem que parar para orar. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz antes de tudo, ele está dizendo que a oração, ela é prioridade sobre as nossas tarefas. Isso é prioritário. Repita comigo, oração é prioridade. Então, antes de tudo, pratique oração. E eu, Fábio, tenho uma prática. E eu levo antes de tudo a sério. Porque para mim, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu oro. A primeira coisa que eu faço, eu oro. E voltando o que eu falei, oração é quando eu converto a minha mente e o meu coração para a presença de Deus. Oração é quando eu converto a minha atenção para a palavra do Senhor. Oração é quando eu tiro os olhos de tudo que está acontecendo ao redor e eu volto os meus olhos para o Senhor. E aí ele fala sobre um processo, sobre essa prática de oração. E olha que interessante. Ele fala, antes de tudo, pois exorto, que se use súplicas. Repita comigo, súplicas. Deixa eu te ensinar agora, escola de oração com o tio Coelho, nessa noite. Esse processo da oração, que vai lutar contra o tentador, ela sempre começa com súplicas. E o que é súplica, gente? Súplica é falar a verdade com Deus. Súplicas é abrir o coração. Súplicas é falar como você está. Para os íntimos, súplica também envolve brigar com Deus. Quem já brigou com Deus aqui? Levanta a mão. Pô, quem nunca brigou com Deus, você nunca orou, bicho. Quem já falou, Deus, o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quem já falou, Deus, eu vou matar alguém, Deus? Quem já falou? Isso, agora sim, agora o pessoal está começando a se entregar. Súplica tem a ver com pedir, amém? Mas não apenas pedir, tem a ver com abrir o meu coração. Como eu estou? Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou feliz, eu preciso pagar os boletos. Quem já falou para Deus, Senhor, tem uns boletos essa semana, vai levantando a mão. Só, os jovens estão, as mãos fechadas, os jovens tudo com a mão baixada. Agora os homens aqui, ó, tudo. Deus, tem uns boletos aí. Quem é pai de adolescente aqui? Que já falou, Deus, o que eu faço com meus filhos? Quem já falou? Então temos um glória a Deus. Súplica, gente, é falar a verdade. Súplica é abrir o coração. É falar, Deus, eu estou mal, eu estou triste. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu tenho um monte de boleto para pagar, eu não sei o que fazer essa semana. Deus, eu não sei como lidar com essa situação, me ajuda, eu preciso de você. E aí você começa a reconhecer que você não é nada, você é fraco. Você sem Deus não consegue. E você começa a reconhecer que
que você não vai conseguir vencer a loucura desse mundo sem Deus. E aí você começa a pedir: Deus, por favor, me ajuda. Intervém nas minhas emoções, intervém na minha mente, intervém na minha conta bancária, Senhor, em nome de Jesus. E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus, ele chega e ele fala: Pai, é o seguinte. Ele chega falando a verdade. E é maneiro essa passagem, que a gente quase não tem passagem daquilo que Jesus orava. Mas essa fala o que ele estava orando. E quando fala o que Jesus estava orando, ele está sendo vulnerável com Deus. Na sua humanidade, ele está sendo muito vulnerável. E ele fala: se possível, eu estou angustiado, eu estou a ponto de morrer, eu não estou aguentando. Se possível, passa de mim esse cálice, mas eu confio na tua vontade. Você é poderoso, você vai me sustentar, você é o meu Pai. Então não tem problema, querido, na oração você rasgar o coração. Não tem problema na oração você falar a verdade. Não tem problema na oração você bater na mesa, chorar, ajoelhar e reclamar. Não tem problema. Deus é seu amigo, Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir você falando a verdade. Vamos sair dessa religiosidade. Eu vou orar. Senhor Todo-Poderoso, excelentíssimo e soberano Rei do Universo, me coloco agora na sua presença. Deus está assim: cala a boca. Deus não quer um teatro, Deus quer o teu coração. Deus quer ouvir a verdade. Deus quer você derramando o seu coração para Ele. Quem está entendendo? Deus está esperando por isso. Deus não quer... Como é que está? Tudo bem. Deus não quer isso. Deus quer amizade profunda. Quem está entendendo? Por exemplo, se você chegar aqui no final, se vier um visitante aqui, chegar no final e falar assim: ei, Fábio, tudo bem? Eu vou falar: tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Só que se o Douglas me perguntar: e aí, tá tudo bem? Eu vou falar: Douglas, eu prometo que essa semana eu mato alguém. Sabe por quê? Eu dou nome. Quem eu vou matar. E o Douglas com a mansidão, ele vem trazendo a shalom. Sabe por quê? Porque para um desconhecido, tá tudo bem? Tudo bem. Mas para amigos, eu falo a verdade. Você está falando a verdade para Deus? Ou você é um personagem evangélico? Você tem coragem? Tem gente que não tem. Tem gente que é tão arrogante que ele não tem só coragem de pedir ajuda para amigos, ele não tem coragem de pedir ajuda para Deus. Deus está pegando. Vai dar tudo certo. Súplicas é rasgar o coração. É falar: eu sou fraco, eu não consigo. Mas você é o meu Deus, você é o meu pastor. Por isso eu não tenho falta de nada. Essas últimas semanas nós passamos momentos difíceis aqui na igreja. Nós perdemos pessoas. Nós perdemos um bebê, perdemos adolescente. E nesses momentos, tem hora que não dá. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. E tem hora que você não sabe o que dizer, você não tem nada racional na mente para falar, que vai deixar a coisa melhor. A nossa função não é deixar a coisa melhor. Deus quer que a gente fale a verdade. E tem hora que a gente vai falar: Deus, eu não sei porque isso está acontecendo. Deus, eu não sei porque você está fazendo isso, mas você é um bom Deus, você é um bom Pai. Você é o nosso pastor, por isso nós não temos falta de nada. Porque se estamos diante das águas tranquilas, Ele é o nosso pastor e Ele nos sustenta. Se estamos no vale da morte, Ele continua sendo o nosso pastor e Ele nos sustenta. Se nós estamos assentados diante dos nossos inimigos, Ele continua sendo o meu pastor e Ele me sustenta. Então não tem a ver com eu saber como me portar a cada situação, porque eu não sei, eu sou fraco. Sem Deus eu não sou nada. Mas tem a ver com falar: Deus, eu não sei lidar com essa situação. Intervém, nos ajuda. Nós estamos sofrendo. Senhor, revela o teu amor.
Envia o Espírito Consolador, salva essas casas, Senhor, guarda essas famílias, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estende a sua mão. Quem está entendendo? Amém. O problema é que a maioria das pessoas, na oração, ela só para aqui na súplica. Por isso que ninguém consegue orar 1 hora, porque ninguém consegue ficar pedindo 1 hora. Às vezes a pessoa fala, não, como é que você consegue ficar 1 hora orando? Se eu orar 10 minutos, acabam as minhas palavras. Lógico. Eu também. Depois de 10 minutos, eu já chorei, já briguei, já reclamei, já pedi. E eu já não tenho mais nada para falar. E aí eu começo a orar. A gente começa pela súplica e depois a gente vai para a oração. E o que é oração? No mais profundo do sentido da palavra. Orar, suplicar tem mais a ver com falar. E Deus está assim, tipo um pai. Sabe quando, imagina, você é um pai, chega o teu filho, chora, e fala, e berra. E o pai está assim, esperando a vez dele de falar. E aí, quando o filho para de falar, e aí a hora do pai falar, sabe o que a gente faz? Tá bom, Deus, terminei. Ele vai embora. A gente vai ter que transicionar da súplica para a oração. E é o momento que Deus começa a falar. É o momento que nós voltamos a nossa mente e o nosso coração para Deus. E a gente permite que Ele encha a nossa mente com seus pensamentos. E Ele enche o nosso coração com seus caminhos. Tem a ver com falar menos e ouvir mais. Tem a ver com contemplar. Para mim, orar, depois que passa dessa parte aí da súplica, da gritaria, da briga do choro, de pedir, dos boletos, para mim tem a ver com abrir esse livro e começar a olhar para Jesus. Senhor, o que você quer falar comigo? Me instrui, Senhor. Sabe o que acontece nesse momento? Você começa a contemplar a beleza de Deus. Você começa a se deleitar na presença de Deus. E na maioria das vezes, não vai acontecer nada sobrenatural. Você não vai ver fogo no teu quarto, não vai ver vento, não vai tremer, não vai ouvir uma voz audível. Mas você está diante dEle. E todas as vezes que você está diante dEle, nós somos iluminados. A Bíblia diz, aqueles que olham para Ele são iluminados. E esses não serão envergonhados. Todas as vezes que você para voltar o seu coração para Jesus, a beleza de Jesus ilumina o seu interior. E a escuridão que tenta te tragar começa a ser dissipada. E a força do pecado dentro de você começa a ser diminuída. Porque tem gente que está gastando muito tempo com todo tipo de conteúdo e nenhum tempo voltando os seus olhos para Jesus. Quando a gente escreveu o livro, Ecoar de uma Voz, a gente começou a pensar sobre a vida de uma mãe de família. E eu falei isso no livro. Porque às vezes a gente escuta, não, você fala de oração, mas eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, que é o 3º filho, tenho que cuidar. Eu tenho que trabalhar, fazer faculdade, cuidar de 2 crianças, cuidar do marido, cuidar da casa. Como é que você quer que eu fique 2 horas orando por dia? E aí a gente escreveu no livro, se o que você tem por dia são 25 minutos, e é tudo que você tem, o Pai está ansioso por esse momento, onde você vai separar 25 minutos para olhar para Jesus. Se o que você tem é ler sua Bíblia no almoço, Jesus está esperando por você. O Pai está esperando por você. Quando ele fala sobre entrar no quarto e fechar a porta, gente, ele não está falando apenas de orar no quarto fechado. Também.
Mas ele também está falando de fechar a porta para tudo que está em volta. E eu posso te garantir, você pode fazer isso numa praça de alimentação de um shopping. Você pode sentar, abrir a sua Bíblia, e no meio daquela confusão você pode olhar para Jesus, e Ele vai falar com você. Então a súplica começa com esse falar a verdade. Orar tem a ver com contemplar. Orar tem a ver com ouvir. Orar tem a ver com dialogar. Orar tem a ver com abrir a Bíblia e deixar a Bíblia ler você. Quem já lendo a Bíblia ficou parado num versículo durante 15 minutos, 20 minutos, não saia de um versículo? E aí você não sai daquele versículo. E aí você começa a orar aquele versículo. Você começa a meditar sobre esse versículo. Quem está entendendo? Então, isso é oração. Você está meditando sobre a palavra. Você está meditando sobre a voz de Deus. Você está orando sobre isso. Você está internalizando princípios eternos. Isso tem a ver com oração. E aí Paulo, mas não termina aí. Ele fala que use a prática da súplica, da oração, que tem a ver com ouvir, meditar, dialogar, contemplar. E aí ele fala, intercessão. Todo sacerdote é um intercessor. Repita comigo, todo sacerdote é um intercessor. Apocalipse no capítulo 1 diz que Jesus nos comprou com sangue e nos fez um reino de sacerdotes. Então, só tem um tipo de pessoa no reino. Sacerdotes. Repita comigo, sacerdotes. Quantos fazem parte do reino aqui? Quantos são sacerdotes? Quase não saiu. A palavra interceder tem a ver com mediar, se colocar entre. Então, interceder é se colocar entre duas pessoas. Na prática espiritual, interceder é quando você se apresenta diante de Deus para interceder por outra pessoa. E aqui você sobe de nível. Quem tá visualizando aqui? Primeiro tu começa aqui, ó, só rasgando. Depois tu começa contemplando, ouvindo. Depois você começa a lutar por outros. E aí você já não está pedindo por você. Você está pedindo por outros. Interceder, na prática, seria assim. Imagina que entra um bandido na tua casa com uma arma. E ele vai dar o tiro no teu filho. O que você faz? Você entra na frente. Isso é interceder. É se colocar entre. Interceder é se colocar entre um Deus que é santo e um homem pecador. É se colocar entre o Deus que é santo e uma cidade que está sendo entregue na escuridão. É se colocar entre um Deus que é bom e um amigo que está sofrendo, está passando necessidade. É se apresentar diante de Deus para pedir uma intervenção, não para você, mas por outros. Por exemplo, o ministério de intercessão mais poderoso. Quem é mãe aqui? Quem ora pelos seus filhos? Isso é interceder. É quando você se apresenta diante do trono. Você podia estar pedindo algo para você. Você podia estar falando dos boletos. Mas você está, Pai, olha para o meu filho. Olha para ele, estende a sua mão sobre ele. Toca nele, revela para ele. Não deixe ele ser baterista, Senhor. Ajuda ele. Giovana, você intercede por isso, Giovana? É. Só que, gente, a maioria do povo evangélico não chega nem na oração, ainda mais na intercessão. E aqui, vamos rasgar aqui. Fingir que só está nós, não tem câmera. Você já reparou na sala de oração que quando está no momento de celebração, a sala está quente? E quando começa a interceder, cai? Sabe por que cai? Porque na hora que tem que ser forte,
para orar por outros, a gente diminui a força. Não é para mim? Aleluia. E só está nós aqui, finge que não tem câmera. Eu fico um monte de gente, eu fico vendo um monte de gente falando um monte de coisa sobre o governo, sobre a política. Só que tem um versículo aqui, ó, bota o próximo aí para nós. Ele fala: eu te exorto para que façam súplicas, oração, intercessão, ações de graças, em favor de quê? Dos reis, de todos que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade. Eu estou vendo muita gente falando mal do Lula, mas eu estou vendo pouca gente intercedendo por ele. E a igreja só aqui, ó, só falando mal, só amaldiçoando o Lula. Mas o que Paulo mandou fazer? Interceder. Ah, mas eu não gosto do Lula. O problema é teu, intercede por alguém que você não gosta. Jesus não mandou orar para os inimigos? Intercessão não tem a ver apenas com quem você gosta. Agora volta o versículo. Vamos voltar para modo câmera. Interceder é estar diante do trono. E não, intercessão não tem a ver com lutar contra o diabo. Intercessão tem a ver com estar diante de Deus para lutar por pessoas. Exatamente isso que Abraão fez quando o Senhor vai na casa dele e fala: vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor está indo para Sodoma e Gomorra para destruir. A Bíblia diz que Abraão entra na frente de Deus. Imagina, só uma pausa. Você imaginou isso? Deus está indo, andando. O que Abraão fez? Entrou na frente e fez assim: peraí, Deus, vamos só acalmar um pouco. Vamos só relaxar. Vamos só dar uma pausa. Deus, vamos ficar frio um pouquinho. E Abraão começa a interceder pelos justos de Sodoma. Gente, você entendeu que Deus estava indo para destruir uma cidade? E Abraão entrou na frente, botou a mão no peito de Deus. Falei: vamos aguardar só um pouquinho, vamos só trocar uma ideia aqui. E ele começa a clamar e interceder para que Deus poupasse os santos e os justos de Sodoma. Quanto da sua semana você gasta intercedendo por outra pessoa? Ah, não, eu oro bastante. Mas você ora só por você ou você intercede por outros? Se você só ora pedindo coisas para você, você é um egoísta. Você não está sendo sacerdotal. Quantos de nós estamos gastando tempo orando por essa cidade? Quantos querem que a cidade melhore? Quantos querem que o aluguel dessa cidade diminua? E o IPTU seja destruído? Amém? Vai dando glória. O pessoal do... Quantos querem ver salvação em massa nessa cidade? Um grande avivamento, um derramado do Espírito Santo. Quem quer ver isso? Quem quer ver adolescentes e jovens sendo salvos, livres das drogas, livres da imoralidade? Quem quer ver isso? Quem está intercedendo por isso? Amém. Para de ser egoísta. Começa a ser sacerdote. Aleluia. Eu estou calmo hoje. Essa eu acho que até vai para a internet. E aí ele termina, que ele fala: comece com súplica. Começa rasgando. Depois entra na oração. Contemple, escute, dialogue. Depois começa a interceder por outros. E ele termina dizendo: apresentem ações de graças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos muito intensos para pedir coisas para nós, mas nós somos muito tímidos para agradecer. Você precisa aprender a ser grato. Nós precisamos aprender a ser grato. Sacerdotes, homens e mulheres espirituais, que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz, precisam aprender a ser gratos. Quando estavam mortos aqui e foram salvos por Jesus? Quando eram escravos do pecado? E Jesus nos salvou.
Ele nos escolheu antes de nós termos consciência de qualquer coisa. Ele nos amou primeiro. Ele é o Deus que se esvaziou, que desceu, que se humilhou, que encarnou, que subiu na cruz, se tornou maldição em nosso lugar, derramou o seu sangue e abriu um caminho de volta. E Ele nos arranca da escravidão de um império da morte e nos transporta para um reino de amor. Ele nos lavou com a sua palavra, nos purificou com o seu sangue. Ele é aquele que nos sustenta nos dias mais difíceis. Nos dias que a gente não aguenta, que a gente está esgotado, angustiado. É nesse momento que um Pai amoroso nos abraça, nos sustenta. E o seu amor, que é revelado pelo seu Espírito, nos guarda. Nós precisamos aprender sobre ações de graças. Ninguém deveria ter que ficar falando aqui na frente quando começa o culto. Gente, fique de pé, levante a mão, vamos adorar. Você já tinha que chegar aqui já. Antes de começar, a gente já tinha que começar aqui, ó. Senhor, nós estamos aqui em seu nome, porque você é bom, você é digno, você é santo. Nós somos gratos. Louvado seja o nome daquele que é o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Embora estando na mais alta posição, Todo-Poderoso Deus, Ele desceu à mais baixa posição. Escravo, Ele desceu para nos servir. O Deus encarnado tomou uma toalha e um balde para nos servir. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos nada, na verdade nós merecemos a morte. Nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira. Mas Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos deu uma família. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós precisamos aprender a ser intensos na gratidão como somos intensos para pedir. Porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Paulo está falando que essa é uma jornada da oração. E Paulo está ensinando isso com base no que ele aprendeu sobre Jesus. Jesus era alguém que ia para a presença do Pai e rasgava o coração. Jesus era alguém que ia para o lugar da oração para ouvir e para ver. Ele diz: o Filho do Homem não pode fazer nada a não ser daquilo que ele vê o Pai fazer. Ele ia para o lugar da oração para ver: Senhor, o que você está fazendo? Eu quero participar daquilo que você está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Ele ia para o lugar ele ia para a presença de Deus para interceder. Ele falou para Pedro: Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Você imagina Jesus diante do trono e Satanás tinha motivos para peneirar Pedro. E Jesus está diante do trono falando: Pai, salva Pedro, ajuda ele. Ele ainda não se converteu, mas um dia ele vai se converter. A intercessão de Jesus impediu a ação de Satanás. Você sabia que quando você intercede por alguém, você está lutando por alguém, a mão do Senhor se levanta para salvar pessoas? E Jesus era alguém que tinha a prática de louvor e ações de graça. E eu quero ler o último versículo. E eu queria que você abrisse agora no versículo que a gente vai descobrir agora qual é, porque o nosso esboço é muito organizado. Versículo 8. Te encorajo essa semana a ler toda essa porção. De 1 Timóteo 2, do 1 ao 8. Bota o 8 para nós aí. E aí, Paulo termina essa instrução, ele diz assim: te exorto, te encorajo. Eu encorajo e exorto que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Ele está dando uma instrução apostólica para a igreja, em todo lugar, que os santos levantem mãos santas e orem, intercedam por todos os homens, por pessoas, por cidades. Quando você levanta as mãos, você está se rendendo diante da presença. Essa é a postura que Jesus estava na cruz. Quando você levanta as mãos diante de Jesus, ele lembra de alguma coisa. Na cruz ele estava de mãos estendidas e ele diz: Pai, perdoa eles. Ele não sabe o que eles estão fazendo. Na cruz Jesus está intercedendo por aqueles que estão fazendo ele sofrer. Jesus está intercedendo diante da presença pelos homens que estão pregando os cravos nele. Perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Deixa eu te contar uma experiência. Uma vez, há uns anos atrás, nos chamaram para participar de uma assembleia solene no Rio de Janeiro. E aí estava eu, o Fábio Bravo lá, e um monte de gente, assim, várias pessoas envolvidas com oração no Brasil estavam lá. E foi na Lapa. Não sei se você sabe, Lapa, né? O lugar que tem os arcos da Lapa lá. E a gente montaram uma plataforma. E do lado do arco, em frente dos arcos, a gente estava orando, intercedendo para o Rio de Janeiro. Devia ter umas 1000 pessoas assim, no sol, o sol terrível. E a gente intercedendo, e a gente estava orando, intercedendo. E enquanto a gente estava intercedendo, não sei se você sabe, na Lapa, no Rio de Janeiro, é o lugar assim, da concentração da boemia, do samba. E ali ficam as concentrações de escolas de samba e invocação de bruxaria e tudo. Aquilo é um centro de invocação de bruxaria. Nós estávamos intercedendo, tinha umas 1000 pessoas. Eu estava na plataforma sentado e de repente veio assim uns 50, 100 pessoas com um tambor. E eles vieram marchando para cima da gente. Devia ser uns 100 de branco, invocando demônios. E eles começaram a vir para cima da gente, na Lapa, no Rio de Janeiro. Um bando de jovens e adolescentes. E eu senti que algo ia dar ruim. E aí tinha um rapaz no microfone, ele era débil mental. E ele virou para todo mundo e falou: agora vira para eles agora. E começa a guerrear. Você sabe o que ia acontecer, né? Ia dar muito ruim. E aí eu falei: filho, sai. Você é débil mental? Microfone na minha mão. E o débil mental era o cara que estava organizando a Assembleia Solene. Ele é um imbecil. Aí eu tirei, falei: você sai, agora eu chego. E aí eu citei essa passagem aqui. Eu falei: agora todo mundo olhar para mim aqui, ó. Pá! Aí todo mundo voltou. E aí eu falei: vamos levantar as mãos agora, sem ira e sem contenda. E vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos encher esse lugar de ações de graças. Vamos encher esse lugar de louvor. Quando o povo virou para cá e começou a invocar o nome do Senhor, os endemoniados que estavam vindo, eles pararam e foram embora. Eu podia contar inúmeras vezes que oração, intercessão produziu um ambiente de poder. Mas eu não quero que você fique com as minhas experiências. Eu queria que nós ficássemos de pé agora. Eu quero convidar você a interceder por Bragança Paulista. Nós vamos orar por essa cidade agora. Nós vamos orar
por um derramamento do Espírito Santo. Nós vamos interceder. Nós vamos olhar para o trono da graça. Nós vamos falar: Pai, olha para essa cidade. Olha para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para as mulheres, para os homens. Olha para as famílias. Nós vamos olhar para o Senhor e lutar por essa cidade. Paulo diz que o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Nós vamos orar para que Deus estenda a sua mão e quebre o poder de Satanás que está aprisionando pessoas. Nós vamos orar para que o Pai estenda o seu poder e abra as cadeias, que abra as portas. Nós vamos orar para que haja uma intervenção divina, para que o Senhor encha essa cidade de anjos, ventos e fogo, para que pessoas que estão aprisionadas na violência, nas drogas, na imoralidade, na mentira, no adultério, no roubo, no assassinato, sejam encontradas nesses dias. Onde estão os sacerdotes aqui? Eu falo agora a todo espírito que não glorifica Jesus, que vai embora dessa sala agora. Vai embora agora dessa sala. Que o Senhor te repreenda agora mesmo. Todo espírito que não glorifica Jesus, vai embora agora dessa sala. Nós resistimos agora. Espírito de frieza, vai embora. Espírito de letargia, o espírito de cegueira, de engano, todo espírito que gera frieza, letargia, engano, que sai desse lugar agora em nome de Jesus. Pai, nós pedimos agora, cai, derrama aqui espírito de graça e súplicas, espírito da profecia, espírito de Cristo. Faz-nos na intercessão nessa noite, Senhor. Se você nunca fez isso, não tem problema. Você vai apenas levantar suas mãos e vai falar: Deus, olha para Bragança Paulista, salva essas pessoas. Com as tuas próprias palavras. Você não precisa falar nada bonito agora. Você não precisa usar frases prontas. Você não precisa usar o linguajar evangélico. Nós vamos olhar para o trono da graça. Nós vamos olhar para a presença. Nós vamos pedir: Pai, olha para essa cidade, faz alguma coisa, Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, em sinal de rendição, e deixa sair um som da sua boca agora. Vamos, não é para murmurar não, gente, é para interceder. Vamos, igreja. Vamos. Que o incenso suba. Que o incenso suba. Deixa o incenso subir. Vamos encher as regiões celestiais dessa cidade com intercessão. Nós levantamos mãos santas, sem ira, sem contenda. Mãos santas. Mãos santas. Oh! Aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram lavados pela sua palavra, levantam mãos diante do trono nessa noite. Pai, olha para Bragança Paulista, Senhor. Olha para essa cidade, Senhor. Olha para nós, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Vamos, igreja. Jesus. Senhor, nós levantamos as nossas vozes. Senhor, que os céus de Bragança Paulista seja tomado pela Tua presença. Clamamos pela Tua presença,
Senhor, a presença da tua santidade. Senhor, toma a nossa cidade, que as ruas sejam cheias da tua presença. Deus, nós oramos pelos nossos jovens. Senhor, nós entramos na frente e intercedemos por eles. Deus, fecha, Senhor, os lugares que reúnem os jovens, Senhor, para beber, para usar drogas. Senhor, fecha agora em nome de Jesus. Nós clamamos que as boates fechem, que os bares fechem, porque nós oramos pela tua salvação e santidade. Nós temos visto jovens andando pelas ruas de minissaia, mostrando seus corpos. Deus, que eles sejam tomados pelo temor e tremor à santidade de Jesus Cristo. Senhor, nós entramos na frente, nós clamamos e suplicamos. Não estamos satisfeitos, Senhor. Nós não estamos satisfeitos. Nós não queremos ver essas coisas e fingir que não vemos. Nós simplesmente clamamos a Ti, Senhor. Intervém com a Sua mão poderosa. Intervém com a Sua mão poderosa. Oh Deus, santidade, salvação em massa. Jovens se rendendo, Senhor, à Tua salvação. Oh Deus, Senhor, dê-nos oportunidade para pregar o Seu Evangelho. Senhor, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que salva, a Sua verdade que reina, Senhor, sobre Bragança Paulista. Que a Sua verdade reine sobre Bragança Paulista. Nós levantamos, Senhor, o nosso clamor. Como sacerdotes, nós levantamos a nossa voz e os nossos braços. Entramos na frente. Senhor, olhe para nós, olhe para a nossa juventude. Deus, que moças sejam tomadas pela Tua santidade. Que rapazes sejam cheios do Teu Espírito Santo. Deus, por favor, ouça-nos. Ouça-nos. Senhor, nós oramos pela igreja em Bragança Paulista, Senhor. Nós oramos por um derramar do Teu Espírito, por um despertar, por um avivamento na igreja de Bragança Paulista, Senhor. Nós oramos por cada comunidade que se reúne em Bragança. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos a uma vida intensa de santidade, de devoção, de pregação do Evangelho, Senhor, de missões, de tocar a cidade de Bragança Paulista. Nós oramos, Senhor, pela Assembleia de Deus em Bragança Paulista. Nós oramos pela Igreja Quadrangular. Nós oramos pela Igreja Batista Presbiteriana, Senhor. A Vila Triunfante, a Lagoinha, Senhor. Nós oramos por cada povo reunido em Bragança Paulista, Senhor, ao redor do Teu nome e da Tua presença, Senhor. Desperta a igreja em Bragança. Desperta a igreja em Bragança. Nós clamamos por um derramar do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós clamamos por salvação em massa em todas as igrejas, Pai. Nós clamamos por um discipulado profundo nas comunidades, Senhor. Oh Deus, nós pedimos, toca cada líder da nossa cidade, Pai. Toca os pastores, Senhor. Toca cada presbitério, Senhor. Oh Deus, nós nos colocamos de pé diante do Seu trono em favor da igreja em Bragança Paulista, Senhor. Ó Senhor, nós queremos orar agora, Senhor, pela Tua justiça correndo como um rio sobre essa cidade, Senhor. Nós oramos agora pelos pequeninos, Senhor, pelas crianças que estão sendo abusadas.
Nós oramos pelos órfãos, por aqueles que estão sofrendo os maus tratos, Senhor. Ó Senhor, nós oramos por eles agora e pedimos, Senhor, diante do seu trono, que haja justiça sobre essa cidade, Senhor. Onde há violência, exploração, Senhor, nós pedimos, socorre, Senhor. Seja o Senhor o Pai dos órfãos, seja o Senhor o resgatador dos sofredores. Ó Deus, se levanta nessa terra, Senhor. Nós oramos por essa cidade agora, Senhor. Abate a corrupção nessa cidade, Senhor. Todo ladrão, todo vampiro, tudo aquilo que tenta drenar a força, a economia, Senhor, a segurança dessa cidade, nós em nome de Jesus declaramos hoje por terra. Senhor, nós oramos que haja justiça sobre essa terra, que haja paz sobre essa terra. Nós oramos agora pelo fim da violência, dos homicídios, dos assaltos, dos feminicídios. Nós oramos agora, Pai, que venha o seu reino sobre Bragança, Senhor. Que Bragança não seja só conhecida, Pai, como a terra do futebol, como a terra do Red Bull, mas que o Senhor escolha essa cidade como casa da sua presença. Nós oramos, Senhor, que as pessoas ao entrarem, ao passarem por essa cidade, pelos portais dessa cidade, que elas sejam afetadas pela sua presença, ó Deus. Que essa seja uma terra de arrependimento, que seja uma terra onde as pessoas voltam o coração para Deus. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja levantado aqui como o nome mais alto dessa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, levanta a tua mão poderosa e abate as potestades que estão cegando as pessoas dessa região. Pai, estende a sua mão, Pai, e abra as cadeias, abre as cadeias, abre as cadeias. Pai, em nome de Jesus, abre as cadeias, abre as cadeias, dobra o número de ventos nessa cidade, Senhor. Aumenta a atividade do teu Espírito nessa cidade, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós resistimos em nome do Senhor toda obra que está cegando pessoas em Bragança Paulista. Quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra o poder das trevas, quebra o poder das trevas, Senhor, quebra o poder das trevas. Nós nos apresentamos diante de você como Jesus se apresentou por Pedro, e nós pedimos, eles ainda não se converteram, mas salva eles, Senhor, salva eles, Senhor. Estende a sua mão poderosa, que haja um tempo de salvação em massa, salvação em massa, salvação em massa. Que os demônios fujam desse lugar, que esse lugar seja cheio do brilho da presença de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor, mais a tua presença, mais o teu Espírito, mais a tua glória. Revela a tua beleza aqui, Senhor. Pedimos pelas crianças e pelos adolescentes nas escolas, Senhor. Nós pedimos, levanta jovens e adolescentes para ensinar a palavra, Senhor, e tocar as escolas de Bragança, Senhor. Para que toque os professores, Senhor, para que o ensino mostre para eles quem o Senhor é, Senhor. Para que cada dia os adolescentes estejam mais próximos do Senhor, e que nossa cidade seja uma cidade abençoada, e que os jovens e adolescentes consigam continuar as gerações que lutaram anos e anos para que chegasse esse conhecimento até nós, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, devocionais, encontros dentro das escolas, Senhor, influência, Senhor, cada dia mais, Senhor, para que os professores ensinem e falem, Senhor, para que as crianças que tenham vergonha não fiquem quietas, Senhor. Abre a boca dos adolescentes, Senhor. Jesus, em nome de Jesus. Quando Paulo está terminando de instruir, ele diz: eu exorto que vocês pratiquem súplicas,
orações, intercessões e ações de graças. Porque todo aquele que intercede precisa ser grato, porque Deus sempre escuta a oração dos seus filhos. Deus sempre está disposto, atento para ouvir as orações e intercessões dos seus filhos. Então levante as suas mãos mais uma vez. E agora vamos encher essa sala de palavras de louvor e gratidão por quem Deus é, por quem Ele é, pela sua obra, por tudo aquilo que Ele já fez por nós, pela sua bondade, pela sua justiça, porque Ele é um bom Pai, Ele é um bom Deus. Vamos, vamos. Deixa sair um som de gratidão do seu coração. Nós somos gratos pela obra da cruz. Nós somos gratos pela bondade do Pai que governa os céus e a terra. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Graças te damos, Cordeiro de Deus, porque você comprou com teu sangue homens de todas as nações para serem sacerdotes diante do trono da graça. Graças te damos, Espírito Santo, porque você é o Consolador. Você é aquele que habita no meio do seu povo, ó Santa Trindade. Graças te damos, graças te damos, graças te damos, graças te damos. Levantamos ações de graça, levantamos ações de graça, levantamos ações de graça, tu és bom. Levantamos ações de graça, levantamos ações de graça, levantamos ações de graça, tu és bom. Ele é bom em todo tempo. Levantamos ações
Obrigado por podermos em família reunir aqui, Senhor, no primeiro dia da nossa semana. Consagramos essa semana ao Senhor. Ensina-nos, Pai, a permanecer nesse lugar de oração. Coloca-nos na escola da oração, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos, Senhor, te conhecer mais. Nós queremos nos submeter mais. Nós queremos, Senhor, saber a tua vontade, Senhor. Então nessa semana, Senhor, nos coloca nesse lugar de oração. Se tem algo que nos rouba, Senhor, elimina tudo aquilo que está nos atrapalhando, Pai, de chegar nesse lugar mais intenso diante do Senhor, Deus. E que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E a gente termina declarando sempre Mateus 28:18, essa ordem de Jesus para nós. Jesus disse assim aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Maranata, meus amigos, Deus abençoe, boa semana, valeu!